Olá, meu nome é Paulo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Arquiteto Rico. E nesse vídeo eu vou falar para vocês 5 maneiras de vocês perderem o medo de abrir seu primeiro escritório de arquitetura. Antes de dar sequência nesse vídeo, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, mas bem resumido mesmo, porque assim eu também tive esse medo e eu creio que vocês talvez vão poder se identificar com alguns pontos aí. Quando eu entrei na faculdade, né, realizei esse sonho de entrar na faculdade, cara, eu me apaixonei, de verdade, assim, eu não gostava de estudar na escola, só que assim, quando eu entrei na faculdade, cara, porra, eu estudava pra caramba. E assim, durante a faculdade eu fui fazendo alguns estágios, desde ali do início, desde o meu terceiro, quarto semestre, eu já comecei a estagiar, já comecei a fazer alguns bicos ali para alguns arquitetos, né? Fiz parcerias também com alguns amigos meus, hoje um deles é o meu sócio. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando no caso, né? E assim, eu não abri meu escritório de arquitetura logo de cara, por quê? Uma que eu tinha esse medo também, correto? Porque eu não tinha experiência assim com o mercado, né? Com o mercado, que eu falo no mercado de maneira geral ali. E assim, eu não tinha experiência, eu também estava fazendo uma pós, eu estava gastando pra caramba, então assim, eu também não tinha muita confiança, tá? Então o que acontece? Só que aí quando eu comecei a... Eu tô olhando um pouquinho porque tá passando gente na janela ali. Quando eu entrei ali também, eu fiquei pensando, pô, eu vou pegar um pouco mais de experiência, aprender mesmo. E realmente aprendi muita coisa. Tudo assim que você pensar, assim, de certo e errado eu aprendi ali. Durante esse período que eu estava na consultora, eu sempre quis abrir meu escritório de arquitetura, né? Na época esse menino que era meu sócio, a gente falava sobre abrir escritório e tudo mais, aquele sonho, né? De, né, Oscar Niemeyer, aquela coisa toda. O bar da esquina, cheio tocando violão, a gente ficava ali tomando um show. No final, essa consultora teve uma crise financeira, correto? Hoje essa consultora, na verdade, nem existe mais. E eu fui demitido dessa construtora. Só que assim, foi uma conversa muito amigável entre os donos, eles me chamaram, me explicaram a situação todinha que estava acontecendo na empresa, a gente entrou num acordo, foi tudo tranquilo. Eu tenho amizade até hoje com um dono, né? Quando eu saí dessa construtora, né, durante esse período de aprendizagem, eu falei com o meu sócio, na verdade ele é meu sócio, que é o Ronaldo, né, ele vai aparecer aqui, não vou botar uma fotinha dele aqui. Eu chamei ele para poder ser sócio, porque ele sabia fazer coisas que eu não fazia, e eu sabia fazer coisas que ele também não sabia fazer. Expliquei toda a situação para ele, ele na hora, ele pensou lá e tal, falou, não, vamos embora, vamos para cima e tudo mais. Na época, cara, a gente teve muito apoio, mas muito apoio mesmo do meu pai, da minha mãe. Não foi apoio financeiro, tá? Não foi porque assim, eu não sou de família rica, cara, não sou. Meu pai tinha uma casinha lá, que a gente alugava no mercado lá, e assim, meu pai tinha um botequinho lá em Cáceres, ele cedeu um espacinho no quartinho lá, falou, tem esse quartinho, porque vocês não começam aí? E aí foi, eu acho que eu tinha na época, cara, para abrir escritório, só para você ter uma ideia da situação. Acho que eu tinha uns R$1.500 guardado e eu tinha 2 projetos que estavam em andamento, né, que faltava uma graninha para receber ainda. E se realmente não fosse o meu pai, porque meu pai conhecia algum pessoal lá em casa e ele indicava muito para meu pai fazia muito boca a boca da gente, você não tem noção. Então assim, eu sou muito grato, vou deixar registrado isso aqui, então eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe também por isso. O meu sócio abriu e foi aquela loucura no começo, a gente apanhou, tomou porrada de tudo quanto é canto. A gente foi fazendo alguns cursinhos e tudo mais, foi aprendendo, enfim. Passado algum tempo, um ano, a gente começou a despontar, cara. A gente começou a dar certas coisas, a gente começou a ser reconhecido. Começamos a fazer um trabalho lá em Cáceres bacana e o pessoal começou a reconhecer muita gente. Só que assim, eu lembro na época, quando a gente abriu o escritório, né, a gente começou a ter essa coisa de empreendedorismo, das metas e tudo mais, e a gente escreveu no quadro isso daí, a gente escreveu, cara, uma das nossas metas, a gente escreveu lá, abrir o escritório em Cuiabá. Porque assim, eu gosto demais de Cuiabá, de verdade, eu gosto demais dessa cidade aqui, porque assim, eu acho que Cuiabá tem muita coisa para oferecer, eu acredito que assim, aqui tem bastante informação, aqui é uma vitrine também, né, de arquitetura, tem ótimos profissionais, pessoas que eu me espelho aqui, entendeu? Em todos os sentidos. E nesse meio tempo eu comecei a dar aula numa faculdade também lá em Cáceres, do lado do escritório a faculdade. Comecei a dar aula para engenharia primeiro, depois comecei a dar aula para arquitetura, que abriu a faculdade de arquitetura lá. Comecei a dar aula, acho que eu dei aula nessa faculdade durante uns 2 anos mais ou menos. Nosso escritório tem, acho que são 4 anos, a gente abriu no finalzinho de 2015, né? A gente tá no final de 2018, né? Então, 2015, 16, 17, 18. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Nesse meio período,
Eis que a oportunidade bateu na porta. Na verdade, o que foi? Não questão da oportunidade, mas o que aconteceu? Eu falei, Ronaldo, esse ano, que é o ano de 2018 que a gente está agora, eu falei, cara, a gente tem que tomar um rumo na vida, a gente tem que crescer e tal. Assim, o escritório tá indo bem e tudo mais, cara, a gente tá na hora de a gente despontar. Isso é engraçado que as coisas parecem que começam a acontecer. E aí eu liguei para aqui para Cuiabá, tinha um amigo meu, conhecido meu, que na verdade era o atual dono do escritório, ele está indo embora agora para o Canadá. E eu liguei para ele e falei, Felipe, fiz uma proposta para ele. Felipe, ó, a gente quer ir para Cuiabá, a gente está procurando um parceiro assim, assado. Ele falou, não, Paulo, vem para cá e tudo mais. Eu vim para cá, a gente negociou o escritório e tudo mais, ele explicou que estava indo embora para o Canadá, explicou os motivos dele e tudo mais, não vem ao caso eu falar aqui. E eu falei, não, cara, vamos, então fechou, tal. A gente foi, comprou o escritório dele, fez a negociação lá. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não vem ao caso. Mas a gente negociou o escritório e tudo mais, e aqui estou no escritório. Ah, vá, é mesmo? E onde que entra a parte do medo? Paulo, onde que entra a parte do medo que você falou? Cara, o que aconteceu? Por que eu tive mais medo de abrir esse escritório aqui do que quando eu fui abrir meu primeiro? Por quê? Como lá eu estava numa zona de conforto muito grande. Por quê? O que acontece? Uma que eu não pagava aluguel, eu tinha minha família ali perto, eu estava dando aula na faculdade, meu escritório tava bombando, meu sócio ficou lá. Meus amigos ficaram lá e tudo mais. Então assim, eu tava numa zona de conforto muito grande. Então, assim, na hora que o sonho bateu na porta, eu falei, e aí, cara, você vai me receber ou não? Entendeu? E foi por isso que eu tive esse medo. Por conta de perder essas coisas, sabe? E assim, o que eu fiz, cara, pra poder, né, perder esse medo? Agora eu vou falar pra vocês essas 5 coisas, né, que eu fiz para poder perder esse medo. A primeira dica que eu daria para vocês que vai abrir o escritório: se planeje. Foi uma coisa que a gente não fez no começo, a gente não se planejou. Quando eu falo planejar, é financeiramente mesmo, tá? E além, é lógico que tem alguns planejamentos que você pode fazer, mas assim, é se planejar principalmente financeiramente. Por exemplo, para esse escritório aqui, a gente se planejou. A gente fez uma reserva ali de 3 meses, mais ou menos, para poder vir. Só que assim, além dessa reserva, o nosso escritório está rodando lá. Então assim, a gente tem uma base. Só que o que eu aconselho para vocês demais? Cara, faz uma reserva de no mínimo 3 meses. O ideal seriam 6 meses você fazer essa reserva financeira. Por que eu falo, cara, por que essa reserva é importante para você? Porque assim, quando você tiver, às vezes, num momento de crise e tudo mais, você vai conseguir pensar com muito mais tranquilidade. O que acontece? Quando você não tem essa reserva financeira, você às vezes toma decisão precipitada, muitas vezes você desiste, fala, cara, pô, quer saber, senão isso não vai dar certo, e não sei o que, eu vou largar a mão, e não. Você acaba desistindo por conta disso. Então assim, eu creio que uma reserva financeira, cara, é muito importante. Eu vou olhar uma colinha que eu tô fazendo aqui, só para eu ver o que tá. Outra coisa, segunda dica, seja empreendedor. O que eu falo que você tem que ser empreendedor? O que acontece? Durante a faculdade, nós não temos base nenhuma sobre administração de empresa, sobre como é que é a questão de contas, imposto. A gente não tem essa base de nada. Então assim, é uma coisa que eu falo para vocês, cara, estude empreendedorismo. Então assim, coisa que eu falo que vocês têm que fazer. Faça ali um cursinho básico de administração de empresas, tá? Sobre, sei lá, sobre Prolabore, sobre vocês, questão de custos fixos, custos variáveis. Tem uma planilha muito importante com todos os seus gastos anotados. Desculpa, vou repetir. Tem uma planilha com todos os seus gastos anotados, correto? Para você ter esse controle. Terceira dica. A terceira dica é o seguinte: tem um sócio. Paulo, mas eu não quero abrir sócio. Longe de mim. Não estou falando que isso aqui não é obrigatório. Você ter um sócio. Não é obrigatório. Mas por quê? Eu tenho um sócio lá em casa, o Ronaldo. E assim, por que eu falo que é legal você ter um sócio ou você ter um parceiro? Vamos botar assim, tem um parceiro, vamos dizer assim. Se você não quer sócio, tem um parceiro. Arranje uma pessoa para poder te complementar, uma pessoa para você poder dividir suas dúvidas. Eu acho, porque assim, de repente não precisa nem ser um arquiteto, pode ser um administrador de empresas. De repente você arranja um parceiro ou um sócio, um engenheiro civil. Mas tenha parceiros, para você se sentir um pouco mais seguro. Eu acho isso importante. Quarta dica. Cara, assim, essa quarta dica aqui foi uma coisa que fez diferença na minha vida e faz até hoje. É uma coisa que eu, assim, procuro estudar maneiras, fico pensando. Às vezes eu vejo um vídeo na internet. Faça um curso de vendas. Faça um curso. Cara, isso aí mudou minha vida assim, ó. Totalmente, pra cima, né? Você conhece a Ferrari? Todo mundo conhece a Ferrari, o carro Ferrari. Você imagina se ninguém comprasse a Ferrari.
cara, ia quebrar, simplesmente. Se a Ferrari não vender, ela quebra. Essa é a regra, essa é uma das regras principais do empreendedorismo. Cara, é o gargalo de tudo. Assim, para o seu escritório dar certo, venda. Você tem que saber vender o seu projeto, você tem que saber se vender. E quando eu falo na parte da negociação, você tem que saber se vender, tem muitas técnicas. Pode ficar tranquilo que eu vou compartilhar algumas técnicas aqui com vocês que a gente aplica aqui no escritório e dá certo, correto? Então eu acho assim, vendas. Foque em vendas, foque em vendas. Em vendas, quando eu falo, em todos os lados que você puder. Se você puder fazer vendas, sei lá, se vender na internet, sabe, divulgar o seu produto, o seu serviço nas redes sociais, é uma maneira de você vender. Depois a gente vai falar um vídeo sobre isso também, tá bom? Sobre essa questão da internet, redes sociais e tudo mais. Quinta dica, tenha um propósito. Isso é importante. O que é um propósito aí? O que acontece? Quando eu vim aqui para Cuiabá, vou dar um exemplo meu, tá bom? Assim, cada um vai ter o seu, mas só para você ter uma ideia. Quando eu vim aqui para Cuiabá, eu tinha, assim, quando eu falo um propósito, não necessariamente precisa ser só um, você pode ter 3 propósitos, porque assim, de repente você vai acordar cada dia animado para cada um deles, entendeu? O que acontece? Eu tenho um propósito, eu gosto muito de arquitetura comercial e eu acredito que a arquitetura comercial pode transformar o mundo, na minha visão. Um outro propósito meu, eu quero dar um conforto melhor para minha mãe e para o meu pai. Eu quero proporcionar para eles algo melhor. Então esse é um propósito. Um outro propósito, pode ser um propósito pessoal. No caso, eu quero ter sucesso na minha profissão. Tem gente que fala, eu quero comprar um carro. Não sei. Pode ser. Então assim, você pode ter esses 3 propósitos. Foi uma coisa que eu aprendi. Porque acontece, às vezes você vai acordar mais animado para um deles. De repente você vai acordar naquele dia que você está meio assim, não sei se eu vou, cara, de repente você lembra, não, eu vou porque eu tenho que transformar, eu tenho que ajudar outras pessoas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte, muito importante. Uma coisa que antes de eu vir para cá eu fiz. É o seguinte, se faz essa pergunta aqui, ó, o que pior pode te acontecer? Faz uma lista ali, racha no meio, divide no meio. Eu fiz isso aqui antes de vir. Falei, cara, o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim? Vocês vão ver que muitas vezes o ruim não é tão ruim assim. E o bom, cara, o bom não tem limites. Vai depender somente de você. Sei lá, vou dar um exemplo. Você vai abrir seu escritório, você vai ter sucesso na sua profissão, você vai ser reconhecido, você vai poder ajudar outras pessoas, entendeu? Você vai ver que às vezes as coisas boas que aquilo ali pode te trazer vai ser muito maior do que as coisas ruins. E as coisas ruins que podem acontecer talvez não vão ser tão ruins em relação às boas, sabe? Às vezes a gente reclama, cara, assim, eu não vou ficar fazendo demagogia, assim, mas assim, tem gente passando uma situação tão pior que a gente, e mesmo assim, cara, e essas pessoas estão ali sobrevivendo, sabe? Hoje no carro, quando eu vim gravar esse vídeo, eu vim pensando nisso. Cara, respira, ó. Cara, respira. A gente tá vivo, cara. A gente tá vivo. A vida é uma só. Eu acredito muito que a gente tá aqui para poder fazer a diferença. Cada um aí tem algo especial. Acredita em você. Cara, realmente, eu até brinco às vezes lá no escritório com o meu sócio, o cara bate e fala, ei, papai, aqui é eu, entendeu? Sabe o Cristiano Ronaldo? Tão legal, e tem o craque, tem Cristiano Ronaldo, será o segundo, Ronaldo bateu, gol! É de Portugal! Depois, se vocês puderem pesquisar a história dele, pesquisem. Ele é um cara fora da curva. E você vê que na hora que ele decide o jogo, cara, ele tem uma confiança lá em cima. Entendeu? Porque ele sabe, ele trabalhou para aquilo ali. Se você tiver um medo, alguma coisa, fala, não, bate no peito e fala, papai, aqui é eu, entendeu? E vai para cima, não tem dessa não, entendeu? Acredita em você, acredita no seu potencial, cara, entendeu? Você não é pior, você não é melhor que ninguém, mas você tem que ser melhor, você tem que buscar ser a melhor versão de você sempre. De verdade, esse canal para mim é algo muito especial, muito, muito especial, vocês não têm noção. Eu vou um outro dia falar disso daqui. Esse canal é um propósito meu. Então assim, acredite em você. E outra coisa, comece com aquilo que você tem. Se você fizer sabe aquele planejamento que eu falei para vocês? Se planeje, tome muito cuidado para não se planejar demais, porque assim, muitas vezes, quando você demora muito,
O medo te trava. Tinha um padre meu que me falou isso. Ele falou, eu me abri com ele, falei, poxa, eu tô com medo por causa da situação que tá acontecendo aqui em casa e tudo mais, nananã. Eu falei com ele, ele falou, Paulo, a única maneira de você vencer o medo, cara, é enfrentando. A gente só vai saber se vai dar certo ou não na hora que a gente entrar no jogo, entendeu? Então assim, é isso, dê o seu melhor, cara. Comece com aquilo que você tem, R$1.200, R$1.500 na época, 2 computadores, mas a gente tinha uma vontade de fazer as coisas que você não tem noção. A gente tinha sangue no olho, então assim, a gente foi e fez acontecer lá na universidade. Para muitos pode ser pouco, às vezes não sei, às vezes o cara olha lá a história de grande, pô, esse cara, mano, para mim é muito. Eu sei de onde que eu vim e eu sei para onde que eu quero ir, onde eu quero chegar. Eu espero que vocês também façam isso. Façam o seu planejamento e fala, cara, onde é que você quer chegar? Onde que você quer chegar? Entendeu? E vai atrás, cara, vai atrás. Eu não sei, sabe, qual que é o preço que você tem que pagar. Eu sei, tipo, hoje eu tô pagando um preço. Hoje eu tô pagando um preço de estar longe da minha família. E no momento que talvez era para eu estar lá, do lado deles. Só que eu sei que eu tô aqui para poder dar o melhor para eles. E assim, talvez esse é o preço que eu tô pagando. E eu sei que eu vou conseguir, cara. Eu acredito muito em Deus, eu acredito em mim também, no meu potencial. Então é isso daí, eu não sei qual que é o preço que você vai ter que pagar, cara. Mas vai lá e paga o preço que você tem que pagar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. O nome do canal não é à toa. O nome do canal é Arquiteto Rico, não é à toa. Por quê? Eu quero que a gente fique rico juntos, cara. Eu acredito que assim, uma das maneiras pra gente poder ficar rico é justamente essa, compartilhando. E a ideia desse canal é essa daí, cara. Eu quero compartilhar com vocês como é que funciona o escritório de arquitetura desde o começo. Por quê? Eu tô começando aqui em Cuiabá também. Então assim, pra mim é um desafio totalmente novo. E eu quero mostrar pra vocês tudo, cara, desde o comecinho, como é que foi, como é que não é, como é que faz pra poder atrair cliente, como é que faz pra poder se inserir no mercado. Aqui também, se você tem uma questão em relação ao medo, tá? Qual que é o seu medo? Então assim, eu quero trazer muita coisa pra esse canal, cara. Eu tô com muita ideia desse canal, de poder fazer coisas diferentes e tal. Quero gravar alguns vídeos na rua, quero tentar gravar alguns vídeos com outros profissionais também. Então é isso daí, eu quero que esse canal seja um canal enriquecedor. Como é que fala? Até a próxima, valeu, tchau!